Eu procrastino, tu procrastinas, ele procrastina, nós procrastinamos, vós procrastinais, eles procrastinam. Foram 5 takes até eu conseguir gravar esse trava-língua, que não é só um trava-língua, mas um problema que afeta a maioria de nós. Afinal, quem é que nunca deixou para amanhã o que poderia ou deveria fazer hoje, né? Então, se isso acontece com você também, me dá aqui sua mão, você não está sozinho. Fica nesse vídeo que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E eu vou te contar também alguns truques, uns paranauês que eu aprendi para lidar com essa danadinha dessa procrastinação. Oi, eu sou Vivian e nesse canal troco figurinhas com quem, assim como eu, também está em busca de se tornar um ser humaninho melhor. Então bora falar sobre essa erva daninha que é a procrastinação. Bom, se você está nesse vídeo, eu posso supor que você também já se viu nesse lugar de quem deixou para depois aquilo que deveria fazer. E eu vou te contar algumas das razões que levam a gente a agir assim, ou melhor, a deixar de agir, né? Não é incrível como sempre aparece algo mais interessante, mais importante do que aquele trabalho, aquele projeto, aquela tarefa que a gente vive postergando e tem sempre uma boa desculpa. Seja um projeto de trabalho, de estudo, uma tarefa de casa ou algo que a gente precisa consertar, arrumar, limpar. E o detalhe é que essa desculpa que a gente dá é pra gente mesmo. Porque quem fica bolado porque a gente deixou de fazer aquilo é o nosso eu do amanhã, que fica pistola com a nossa falta de comprometimento, com a falta de responsabilidade, quando chega perto do prazo ou percebe que o tempo passou e a gente não mexeu a bundinha para fazer o que tinha que ser feito. A neurociência explica que isso acontece porque o nosso cérebro quer nos proteger. Ele quer que a gente sempre se sinta bem, confortável, feliz. E aí quando uma tarefa, um projeto, um trabalho, de alguma maneira faz com que a gente se sinta desconfortável, mesmo que a gente não perceba, ou porque é algo que a gente acredita que seja difícil, complicado, porque a gente tem pouca informação sobre aquilo, ou é algo demorado, ou é algo importante, e que a gente tem medo de falhar, de não ser bom o bastante para aquilo, ou de ser criticado, julgado. E até quando é uma obrigação, uma tarefinha chata que a gente não gosta de fazer, mas que tem que ser feita. Então, para evitar esse desconforto, a nossa mente traz pra gente, numa bandeja linda, brilhando, outras tantas opções de coisas mais interessantes, mais legais para fazer do que aquilo que a gente deveria estar fazendo. É quando ela vai propor que a gente assista a um episódio de uma série, ao invés de ler um artigo que a gente precisa ler para fazer um trabalho, ou que a gente resolva arrumar um armário em vez de estudar para aquela prova importante que a gente tem para fazer, ou que a gente decida responder um monte de e-mail que não é urgente, que não é importante, em vez de fazer aquele relatório que a gente tem prazo para entregar. Mas a procrastinação é diferente da preguiça, porque a preguiça é aquela sensação de esgotamento físico que a gente tem. É quando a gente tende a deixar de fazer aquilo para não fazer nada. O dolce far niente. Já na procrastinação, a nossa mente vai detectar uma tarefa ali que a gente precisa fazer, mas que traz alguma emoção, alguma sensação desconfortável pra gente. E como eu falei, vai propor que a gente faça outras coisas no lugar. Então, diferente da preguiça, na procrastinação, a gente vai deixar de fazer a tarefa para fazer alguma outra coisa mais interessante, não para não fazer nada. Vai deixar de fazer uma coisa desconfortável para fazer algo mais atraente, mais gostosinho, mais interessante. Ou que parece mais importante do que aquilo que a gente tem para fazer. É, como eu falei, a estratégia do cérebro para defender a gente do desconforto. Outro ponto importante é que a procrastinação é sim comum em muitas pessoas. Eu diria que em quase todo mundo. Mas é importante a gente aprender técnicas para evitar, para que ela não se torne um hábito na nossa vida. Porque isso pode afetar o nosso bem-estar e comprometer a nossa saúde mental. É que se a procrastinação se torna recorrente, ela vira um círculo vicioso. E aí, esse negócio de deixar de fazer as coisas, de estourar prazo, pode trazer sensação de culpa, levando inclusive a desencadear quadros aí, crises de ansiedade e até depressão. Mas existem formas de driblar a procrastinação. E eu vou listar aqui algumas que eu aprendi e que vêm funcionando comigo na maioria dos casos. A primeira é tentar identificar por que estamos evitando fazer essa tarefa. E isso envolve ter um papo sincero com a gente mesmo, para se perguntar, para entender o que a gente sente com relação a essa tarefa, esse trabalho. Se é medo de dar errado, se é medo da responsabilidade, se é medo do resultado, se é porque a gente acha que é complicado, que vai ser difícil de fazer. Entender isso vai trazer autoconsciência sobre um assunto que parece que não, mas que quando a gente faz isso parece que acende uma luz. E a gente pode até acabar percebendo que a tarefa não é tão ruim, não é tão demorada, não é tão chata, não é tão difícil e que o resultado vai ser bom no final das contas. Porque eu não queria falar não, mas às vezes o nosso cérebro dá uma sabotada na gente. O meu segundo truque é que se for algo grande, uma tarefa grande,
de várias etapas, vários processos, ou algo que vai ser muito demorado, a gente pode dividir em pequenas etapas. Se é, por exemplo, você ler um artigo que tem muitas páginas, você pode se comprometer a começar lendo 1, 2, 3 páginas por dia, por exemplo, dependendo do prazo que você tem. O mesmo se você tiver que escrever algo, se comprometer a escrever 1, 2, 3 páginas. E quando eu faço isso, eu geralmente acabo percebendo que a tarefa era mais fácil e mais rápida do que eu estava imaginando, e em vez de 1, 2 ou 3, como eu tinha combinado comigo mesmo, acabo até escrevendo mais, lendo mais ou concluindo, dependendo da tarefa que eu tiver para fazer. Mas a estratégia de dividir meio que dá uma enganada na gente, porque a gente já começou mesmo, já tá ali. Pode ser que a gente acabe terminando o que a gente começou, ou então que a gente perceba que não vai ser tão difícil quanto a gente achava. Então, a estratégia de dividir uma tarefona em várias tarefinhas pode funcionar bem. A terceira estratégia que eu uso para driblar o meu cérebro, quando ele tenta me propor a procrastinação, é associar, acrescentar algo que a gente gosta à execução daquela tarefa. Então, dependendo do que for, você pode ouvir uma música junto enquanto você está fazendo. Ou então combinar que a cada pequena etapa, a cada pequeno passo, né, se foi uma tarefa que a gente dividiu, ou se for uma tarefa mais rápido, que quando a gente concluir aquilo, a gente vai se mimar. E isso pode ser, sei lá, tomar um café, ligar pra alguém, assistir um episódio de uma série, enfim, fazer algo que vai te trazer prazer, que você associe que quando você conclui aquela tarefa, você recebe um prêmio. Parece bobagem, mas o nosso cérebro adora receber um prêmiozinho, um brindezinho, uma recompensa. A quarta forma de driblar a procrastinação, e que é uma das que mais funciona para mim, das que eu mais gosto, é o método Pomodoro. É uma técnica onde você vai definir um tempo de atividade que não deve ser um tempo muito prolongado, um tempo relativamente curto, que você associe, que você consegue se manter no foco, seguido de um tempo de pausa. Então, por exemplo, o mais comum a se definir no método Pomodoro é você fazer 25 minutos de atividade e 5 minutos de pausa. E aí, nos 25 minutos de atividade, você não vai checar o celular, você não vai ver notificação nenhuma, você não vai levantar para ir ao banheiro, você não vai levantar para ir até a cozinha beber água, você não vai fazer nada que o seu cérebro venha a te propor que você deva fazer nesse período. 25 minutos é um tempo relativamente rápido, a gente sabe que aquilo não vai demorar tanto, então é algo aceitável para nossa percepção. E quando o despertador tocar para o seu período de pausa, você larga tudo, para tudo. E aí você faz outras coisas que não a tarefa. Vai checar o celular, vai tomar água, vai ao banheiro, vai fazer qualquer outra coisa e quando ele despertar de volta, você volta para o seu período de atividade. E faz mais 25 minutos, seguidos de 5 minutos de pausa. Essa técnica super funciona, porque 25 minutos é um tempo relativamente rápido, que a gente sabe que não vai ficar por muito tempo focado, então é fácil da gente pensar: bom, não vou checar o celular agora porque falta pouco, daqui a pouquinho eu vou poder checar. Não vou ao banheiro agora porque falta pouco, daqui a pouquinho eu já vou poder ir. Não é 1 hora, não são 2 horas. A gente entende isso inconscientemente, que isso é rápido, que é aceitável, que é fácil da gente fazer esses 25 minutos. E ao mesmo tempo, 25 minutos é um tempo que, se você ficar focado, você consegue produzir algo. É claro que você não vai fazer 25 minutos por dia e só, né? Então, dependendo da tarefa que você tem que fazer, são várias etapas de 25 minutos de atividade seguido de 5 minutos de pausa, mas super funciona. E como curiosidade, essa técnica ela foi criada por um italiano chamado Francesco Cirillo na década de 1980. Ele tem esse nome, Pomodoro, que é tomate em italiano, porque ele usava, para contar o tempo, um cronômetro de cozinha que tinha um formato de tomate. E a quinta e última dica que eu te dou para driblar a procrastinação é tentar identificar em que momento do dia você consegue ter mais foco, ou porque você tem mais disposição naquele período do dia, ou porque é um período do dia em que a chance de alguém te interromper seja menor. E aí você encaixa essa tarefa que você tem para fazer nesse período. Então, se for algo que você precisa de concentração e você consegue ter mais foco, mais concentração pela manhã, você joga essa tarefa para fazer logo pela manhã, ou num período ali em que você sabe que menos pessoas podem te interromper no escritório, ou se você está em casa, num período em que você está sozinho em casa. Enfim, definir, seja em casa, no trabalho, onde você estiver, em que período do dia você consegue fazer aquilo com foco e com pouca ou nenhuma interrupção e com disposição, com concentração para executar a sua tarefa. Esses são alguns dos artifícios que eu costumo usar quando percebo que a procrastinação está me sondando. E eu digo
percebo porque ela é tão sorrateira que às vezes ela vem e a gente não percebe que tá procrastinando, né? Bom, eu sou muito curiosa sobre todas as coisas, especialmente sobre coisas que dizem respeito aí a autoconhecimento, a desenvolvimento pessoal. Então essas dicas que eu compartilhei aqui é um compilado do meu repertório pessoal. Digamos que uma somatória das coisas principais que eu estudei aí ao longo dos anos, que eu li, que eu assisti, que eu ouvi, que funcionam pra mim. Gente, eu falei a palavra procrastinar e procrastinação incontáveis vezes nesse vídeo. Você não tem ideia do trabalho que vai dar pra editar isso, porque eu errei também incontáveis vezes. Então, se você gostou dessas dicas, para de procrastinar, já deixa aí sua curtida. Aproveita pra se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas que você sabe que também são procrastinadoras, pra ajudar a crescer esse canal, essa comunidade de ser humaninhos que estão tentando se melhorar. Por hoje é isso. Valeu! Eu procrastino, tu procrastinas, ele... Eu procrastino, tu procrastinas, ele procrastina... Eu procrastino, tu...